Você segue a nossa página no Instagram? Já deu um like na nossa página no Facebook? Já assistiu os nossos vídeos no YouTube e as nossas pregações no Spotify? As nossas redes sociais têm sido um instrumento para compartilharmos a palavra de Deus e para contar aquilo que Deus tem feito na nossa comunidade. Quanto mais pessoas seguindo, curtindo e comentando, maior é a chance do Evangelho se espalhar e as pessoas conhecerem a Fonte São Paulo. Além disso, você vai ficar por dentro das nossas novidades e eventos. O que você acha de fazer isso hoje? A gente está vivendo um momento difícil de preocupações e inseguranças. Somos bombardeados de informação e notícias ruins. E mais do que nunca, a gente precisa parar um momento para ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar. E pensando nisso, diariamente a gente está publicando devocionais com reflexões diárias para que você possa meditar na palavra de Deus e buscar conforto e esperança nesses dias tão difíceis. Você pode encontrá-las de duas formas, pelo nosso Instagram e pelo YouTube da nossa igreja. Não deixe de acessar e ter esse momento com Deus. Além da leitura bíblica, Deus nos deu mais uma ferramenta valiosa para enfrentar esses dias, a oração. São tantos motivos, tais como a situação do nosso país, os enfermos, os profissionais da saúde, além das nossas próprias preocupações e da nossa família. E diante disso, a gente decidiu orar junto em comunidade diariamente por esses motivos. Todos os dias, às 9 da noite, a gente vai orar por um tema diferente que será postado no Stories do Instagram. Pare esse tempo, reúna as pessoas da sua casa, liga para algum amigo e ora junto com a gente. Como diz o livro de Tiago, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso culto online da Igreja Batista Fonte São Paulo. É uma alegria ter você conosco para a gente poder louvar, adorar o nosso Deus, também refletir um pouco na palavra e ter comunhão, né? Você pode mandar uma mensagenzinha aqui do lado, vai ser muito bom poder passar esse tempo com você nesse domingo, e a minha oração é que Deus possa falar ao seu coração, eu possa falar ao meu coração. Vamos começar louvando ao nosso Deus, ao Deus que é o Deus da criação, e nada melhor do que louvá-lo e exaltá-lo por isso. Deus da criação, da terra e céu, és o Altíssimo adorado,
entre nós como em Sião. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo. Cedo de manhã, cedo de manhã, contemplamos Teu amor. És a luz que cessa as trevas e faz resplandecer em nós. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Seu poder. Tu és santo, santo. Mais uma vez, Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Seu poder. Tu és santo, santo. Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. E aleluia, aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Deus maravilhoso, Criador, Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo. Mais uma vez, Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Seu poder. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Amém. E é nesse Deus Criador, nesse Deus Santo, nesse Deus perfeito que nós confiamos. É o que vamos cantar agora como igreja. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra frente reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Vamos orar nesse momento como igreja, pedindo não apenas por essa situação, mas agradecendo pelo que o Senhor tem sido, agradecendo pelo sustento e pelo cuidado dEle. Pai, muito obrigado porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas e ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor se importa conosco, Pai, a ponto de enviar o Teu Filho para morrer na cruz um dia, mesmo sendo a Tua criação caída, Pai, por causa do pecado. Muito obrigado, Deus, porque podemos em momentos como esse confiar em Ti, podemos descansar na Tua soberana vontade, podemos descansar na Tua soberana provisão e acima disso, Pai, queremos Te agradecer como comunidade, como famílias nesse momento reunidos, Pai, queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento, porque em tantas vezes, Deus, quando não percebemos, o Senhor ainda assim cuida de nós e cuida de cada detalhe. Muito obrigado por isso. Traz paz ao nosso coração, aquela paz que excede todo entendimento, Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa todos esses irmãos e irmãs que estão juntos agora, Deus, conosco em louvor e adoração ao Teu nome. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus,
põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Do início, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um culto na Fonte São Paulo. Para nós é um privilégio receber todos vocês, a ter esse momento de comunidade online. Tem sido um grande desafio e também uma grande alegria a poder fazer isso juntos, experimentarmos isso juntos como igreja e como comunidade. Nós louvamos a Deus pela tecnologia e pelo privilégio que temos de usá-la a favor do seu reino. E é por isso que, antes de iniciar essa mensagem, eu gostaria de deixar alguns avisos para vocês. Nós conseguimos colocar na área lateral aqui da nossa área de mensagens o esboço que nós estamos usando para essa mensagem. Você pode acompanhar o esboço ali. Além disso, também na plataforma você encontra uma Bíblia para acompanhar o texto que nós estamos lendo. Hoje nós vamos ler Marcos a partir do capítulo 9, versículo 14. Mas antes de iniciarmos, vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor use esse tempo de comunidade juntos para falar ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos estar atentos ao Teu ensino, nós queremos prestar atenção naquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse momento. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pedimos que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor mostre no nosso coração aquilo que precisa ser mudado para a Tua glória, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Nós estamos nessa jornada literária de Marcos, dando sequência a essa intrigante história de quem Jesus Cristo é, tal como narrada pelo evangelista Marcos. Nós já vimos que esse livro ele é dividido em 3 partes e na primeira parte, basicamente, o autor nos ensina a responder a pergunta: quem é Jesus? Os eventos, as histórias narradas, elas tentam demonstrar para nós quem é Jesus Cristo. E na segunda parte, a parte que nós acabamos de entrar, então o autor vai nos ensinar sobre qual é a sua missão. Essa mudança de propósito do autor fica muito clara quando nós percebemos o uso que ele tem da expressão no caminho. Nós vamos observar que na segunda parte desse evangelho, Jesus Cristo ele está no caminho, a caminho, mas ele está sempre junto com os discípulos nessa jornada literária. E nessa parte do evangelho nós vamos observar Jesus sendo muito claro sobre quem ele é, muito claro sobre o que ele veio fazer e muito claro ao ensinar aos discípulos o que está errado. E à medida que nós aprendemos mais sobre quem ele é, nós aprendemos mais sobre quem nós somos, seguindo o Mestre a caminho de Jerusalém.
E à medida que nós entramos nessa segunda parte, nós percebemos que existem dois eventos que servem como uma moldura para essa história sendo contada. A primeira história é a cura de um cego em duas etapas. Nós vemos Jesus Cristo realizando uma cura em duas etapas. Nós vemos que esse homem, no processo de ser curado, ele vê, mas ele não vê com clareza. Mas na parte final, nós vemos Jesus Cristo novamente executando mais um milagre de cura. E esse milagre ele é imediato. E ele termina com esse cego agora seguindo a Jesus. E esses dois eventos servem como uma metáfora, abrindo e fechando a história que nós encontramos na parte 2, a história em que Jesus Cristo passa com seus discípulos. E é nessa história que nós vamos ver, nessas histórias que nós vamos ver Jesus Cristo curando a cegueira espiritual dos discípulos. Na última mensagem nós percebemos que Jesus Cristo corrige a visão dos discípulos sobre quem Ele é. Eles viam o Cristo exaltado, glorioso, mas Jesus Cristo os corrige dizendo, Ele é o Cristo sofredor, Ele veio para a cruz, Ele veio para morrer. Nós vemos Deus corrigindo a visão dos discípulos, como se os discípulos, naquele momento em que Jesus Cristo é manifesto diante deles, na montanha, nós ouvimos uma voz de Deus dizendo, é esse o meu Filho amado, é a Ele que vocês têm que ouvir. E nesse processo, nós somos assegurados pelo próprio Cristo de que no futuro os discípulos vão ver o reino de Deus, eles vão enxergar o reino de Deus. O processo de cura da cegueira espiritual dos discípulos começou. Eles vão sair de um ambiente onde eles estão vendo em partes para um momento em que eles vão ver com clareza e vão seguir com confiança. Mas Jesus Cristo sabe que esse processo só pode acontecer se houver uma tremenda transformação no coração dos discípulos. Não existe como a cegueira espiritual dos discípulos ser curada sem que o coração deles seja curado. E é por isso que na parte que nós vamos estudar hoje, nessa sessão, nessa perícope que estudamos hoje, nós vamos ver Jesus Cristo sendo cirúrgico em tratar o coração dos discípulos. A jornada do discipulado com Jesus vai ficar mais intensa e Jesus Cristo vai trabalhar onde os discípulos mais precisam. Ele vai trabalhar no coração deles. Se você se lembra, você se recorda que Jesus Cristo já usou a metáfora do coração, endurecido e do coração ruim como um problema da humanidade. Jesus Cristo já nos ensinou que é do coração que saem as coisas ruins. A contaminação do homem vem de dentro do seu próprio coração. Mas ele também já disse que os seus discípulos, no processo de andar com Cristo e testemunhar a sua grandeza, o coração deles está endurecido para quem Jesus Cristo realmente é. E é por isso que nessas histórias, Marcos vai nos demonstrar Jesus Cristo sendo cirúrgico para tratar o coração dos discípulos. São 3 histórias. E na primeira história nós vamos ver exatamente Jesus Cristo trabalhando de um detalhe que nos chama muito atenção. Jesus Cristo vai pegar em um lugar que realmente dói para os discípulos e realmente dói para nós. Se você se lembra, Jesus Cristo tinha subido a montanha com seus discípulos. Lá ele tinha se revelado aos seus discípulos. Lá eles tinham ouvido Deus falar com ele. Mas quando eles descem da montanha, nós encontramos um cenário diferente. Os discípulos estão cercados por escribas. E existe ali um problema acontecendo, existe ali uma situação sendo apresentada, e essa situação é muito bem descrita nos versículos que abrem essa história. Marcos, capítulo 9, versículos 14 em diante, nós lemos. Quando eles se aproximaram dos discípulos, numerosa multidão ao redor, viram numerosa retidão ao redor e os escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, a ver Jesus Cristo tomada de surpresa, correu e o saudava. E então ele lhes pergunta, o que é que vocês estavam discutindo? Existe um problema ali acontecendo. Os discípulos que não estavam com Jesus na montanha tinham ficado esperando. A multidão tinha se aproximado deles, os escribas tinham se aproximado deles. Nessa nova situação em que as pessoas correm aos discípulos em busca de ajuda,
nós vemos um problema sendo manifesto, nós vamos perceber que os discípulos, aqueles que andam com Jesus, aqueles que tinham chamados para estar com Jesus, aqueles que tinham sido chamados, comissionados para realizar as obras de Jesus, eles vivem um momento de incapacidade. Algo novo acontece com eles aqui. Até aqui, o que Jesus Cristo faz ou o que Ele quer fazer, Ele faz. Ele demonstra a sua autoridade. Quando Ele comissiona os seus discípulos, os discípulos fazem aquilo que o Mestre pediu. Eles têm a autorização e eles têm a autoridade do Mestre para realizar o que Cristo realiza. Exceto que, nesse momento, nós vemos uma nova situação. Os discípulos não foram capazes de fazer aquilo que eles vinham fazendo até aqui, seguindo o Mestre, seguindo, inclusive, a comissão que Ele dá. Observe o que o texto diz. No versículo 17, nós temos a explicação. Um dentre da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma. Ele rilha os dentes, eles definham. E eu roguei aos seus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Eu pedi para que eles fizessem, mas eles não puderam. Os discípulos se viram em um momento de incapacidade. Aliás, considerando o cenário em que eles estão vivendo, considerando o sucesso e os avanços de Cristo no mundo, é bem possível que os discípulos estivessem nesse momento com um sentimento de autossuficiência. Assim que o problema chega até eles, alguém interpela e diz: faça isso, por favor, e eles, tomados por uma autossuficiência daquele que diz: nós sempre fizemos isso, já fizemos isso outras vezes, nós já sabemos resolver esse problema, conte conosco. Só que eles não conseguiram fazer. E a situação dessa criança era uma situação que exigia dos discípulos alguma coisa. Observe quão detalhada é a descrição dele mais à frente. Nós vemos nos versículos 20 em diante, o Espírito, na verdade nos versículos 20 em diante, isso mesmo, o Espírito imediatamente se agita com violência e ele cai por terra e ele se revolvia diante de Jesus. E Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? E desde a infância respondeu, e muitas vezes ele tem sido lançado no fogo, na água para o matar. Essa era uma situação de completo desespero. Alguém estava diante dos discípulos com uma situação de completo desespero. Eles queriam ajuda, eles precisavam de ajuda. E os discípulos, tomados, talvez por uma confiança excessiva, tentaram e fracassaram miseravelmente. Eles não conseguiram fazer. Essa era a comissão deles, mas eles não conseguiram fazer. Não existia neles nem a autoridade, nem provavelmente a autorização para isso. Porque eles tentaram e fracassaram. Eles se viram incapazes. Eles perceberam que existe diante deles problemas que são maiores do que eles. Exatamente como nós nos sentimos a grande maioria do tempo, não é verdade? Quantas vezes pessoas nos apresentam problemas, o nosso trabalho nos apresenta problemas, os nossos relacionamentos nos apresentam problemas, e nós que conhecemos a sabedoria das Escrituras, que somos instruídos por ela, muitas vezes nos sentimos extremamente capazes, autossuficientes. Mas existem situações que simplesmente nós não podemos fazer nada. Nós simplesmente não temos como resolver. Nós não temos autoridade para fazer. Nós não temos competência para fazer. Muitas vezes simplesmente não é o nosso lugar. E nós nos vemos incapazes de resolver. Pense no momento de quarentena dentro de casa, incapaz de mudar a situação externa, incapaz de mudar a situação interna. Nós vemos o problema, nós identificamos possíveis soluções, mas nós somos incapazes. Completamente incapazes. Existe um problema à nossa volta que é muito maior do que nós. Mas Jesus Cristo tem uma solução.
Jesus Cristo, ele intervém, ele entra na cena, ele pergunta para o pai do menino o que está acontecendo, ele pede informações sobre aquele garoto. Mas observe como o texto continua. O pai, desesperado, olha para Jesus e diz: você pode fazer alguma coisa? Você pode? A resposta de Jesus é fantástica, ele disse: se eu posso, claro que eu posso. Tudo é possível para aquele que crê. Se você realmente acreditar que eu posso resolver o seu problema, eu posso resolver o seu problema. Mas olha que bonita a fragilidade desse homem. Eu creio perfeitamente que o Senhor pode resolver o meu problema, mas ele completa: mas ajuda a minha falta de fé. Eu tenho certeza que o Senhor pode, mas eu fraquejo. Eu tenho certeza que o Senhor pode, mas eu tenho fraqueza. A minha fé talvez não é tão grande. Mas Jesus Cristo, vendo a sinceridade, a transparência, o fato de que esse homem está transparecendo as suas fraquezas, Jesus Cristo se compadece dele, e o texto continua dizendo que Jesus Cristo repreende o espírito, diz para que esse espírito não volte mais, e ele resolve o problema da criança, ele resolve o problema do pai. Eles eram incapazes, eles não podiam fazer nada, mas existia algo nesse pai que era completamente diferente daquilo que os discípulos vinham manifestando. Ao invés de chamar para ele, ao invés de dizer eu posso, ao invés de dizer eu sei, ao invés de dizer já fiz isso muitas vezes, como muito possivelmente os discípulos fizeram, esse pai disse: eu sei que o Senhor pode, mas eu sou fraco. Jesus Cristo se compadece e ele soluciona o problema. Mas os discípulos precisavam de uma lição. Os discípulos precisavam ter o seu coração trabalhado. Existia algo nos discípulos que lhes faltava. E quando os discípulos perguntam para Jesus o que é que faltava, Jesus Cristo diz que algumas coisas só acontecem por meio da oração. Por meio da oração. A solução de Jesus Cristo para a autossuficiência dos discípulos, para o sentimento de eu posso, eu consigo e eu faço, era nada mais, nada menos do que dependência. Jesus Cristo estava dizendo o seguinte: enquanto o seu coração acredita que você é capaz, enquanto o seu coração te engana, enquanto o teu coração endurecido te faz cego para a realidade do meu poder e da minha autoridade, eu quero dizer para você que sem a devida dependência do poder que vem de mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Vocês são incapazes. Enquanto o pai reconhece a sua fragilidade, os discípulos sobem no tamanco, os discípulos crescem na sua autossuficiência e encontram uma realidade que nós não podemos perder de vista nunca. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Sem Cristo nós somos incapazes. A situação do mundo muito provavelmente não vai mudar instantaneamente. Os problemas causados pela quarentena não vão subir rapidamente. Mas nós podemos humildemente voltar o nosso coração ao Senhor e em oração pedir para que isso se resolva. Porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Nós não podemos mudar aquilo que acontece dentro da nossa casa muitas vezes. Nós somos completamente incapazes. E à medida que nós reconhecemos essa fragilidade, que nós identificamos que o nosso coração, sedento por poder, capacidade e habilidade de resolver problemas, enquanto nós não tratarmos o nosso coração, nós não vamos enxergar com a clareza que nós precisamos o que significa seguir a Cristo Jesus. É por isso que Jesus Cristo trata do coração dos seus discípulos. É por isso que ele aponta essa incapacidade na vida dos discípulos. Mas não é só isso. Nós vemos uma segunda história. E nessa segunda história, nós ouvimos Jesus Cristo, mais uma vez, apresentar claramente quem ele é. E ele diz: e tendo partido dali, eles passaram para Galiléia sem que ninguém o soubesse,
porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia claramente, observe, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos filhos dos homens, ele o matarão, mas depois de 3 dias da sua morte, ele ressuscitará. Jesus Cristo inicia um novo diálogo com eles e um novo problema no coração dos discípulos aparece. Mais uma vez, Jesus Cristo está falando claramente, a minha missão é a cruz. E se você quiser ser meu seguidor, você vai tomar a sua cruz, você vai negar a si mesmo e você vai andar atrás de mim. Um Messias que vai à cruz. É claro para os discípulos que um Messias que vai à cruz, ele abre um caminho que os discípulos vão seguir e que vai até a cruz, que inclui o sofrimento deles. Mas os discípulos não querem entender. O texto diz claramente, eles não compreendiam. Eles não compreendiam não era porque as palavras de Jesus eram muito complicadas, era simplesmente porque eles não queriam entender, eles não queriam aceitar. Era isso que estava acontecendo nesse momento. O coração dos discípulos, ele estava receoso de aceitar o fato de que Jesus Cristo vai para a cruz, porque no fundo, eles sabem que se o mestre vai para a cruz, o discípulo vai atrás. Eles sabem que existe uma vida de sofrimento à frente e eles sabem que isso é demais para eles aceitarem. Eles não querem aceitar, eles não querem compreender. E pior, por não querer aceitar, nós vemos o pior do coração dos discípulos sendo manifesto aqui. Porque depois de ouvir que Jesus Cristo vai para a cruz, os discípulos a caminho com Jesus, eles começam a discutir. E o versículo 34, Jesus Cristo pergunta o que é que vocês estavam discutindo. E a disputa deles era sobre quem era o maior. O coração deles estava tão antenado em grandeza, em poder, que eles eram incapazes de ouvir o que Jesus Cristo estava falando. Eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para a cruz, eu vou passar pelo sofrimento. É como se isso não entrasse na orelha dos discípulos, é como se eles não ouvissem, é como se eles estivessem vendo, mas não estivessem enxergando. A cegueira espiritual deles era forte e no coração deles estava instalada a incapacidade de ouvir a voz do seu mestre. Eles mais uma vez não estavam prontos para ouvir o que Jesus Cristo tinha para lhes ensinar. Eles, mais uma vez, demonstram que eles são bons o suficientes. Eles têm um senso de superioridade. O mestre vai para a cruz, mas nós vamos discutir quem é o maior. Nós somos melhores que as outras pessoas, nós fazemos parte do timinho do nosso mestre. Nós somos superiores a outros. A grande questão agora é quem é o maior dentre nós. Esse senso de superioridade, de eu sou melhor que os outros, eu estou mais perto de Jesus, logo eu sou melhor que você, toma conta do coração dos discípulos. E Jesus Cristo tem que oferecer uma solução para eles. Jesus Cristo tem que tratar desse sentimento de superioridade. E o tratamento de Jesus Cristo, esse coração duro dos discípulos, é mais uma vez cirúrgico. Observe a resposta de Jesus. Ele se assentando, ele chama os 12 e ele diz o seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, você quer ser o maior, o primeiro, o mais importante, olha aqui qual é o seu caminho. Você tem que servir os outros, você tem que servir. Você tem que parar de pensar em termos de grandeza. Você tem que parar de pensar que você é o melhor. Você tem que parar de colocar o seu coração na glória. O caminho é a cruz. E a vida do discípulo é o serviço. Aquilo que Cristo faz para os seus discípulos, Ele espera que os seus discípulos façam uns pelos outros. Ao invés de buscar grandeza, Jesus Cristo entra no coração da questão e diz: vocês têm que servir. E para que o assunto fique bem claro, Ele ainda completa. Ele toma uma criança, coloca no meio e diz: qualquer que receber uma criança tal como esse em meu nome, a mim me recebe. Enquanto vocês não forem como essa criança, enquanto vocês não receberem como essa criança, enquanto vocês não forem como essa criança completamente ausente de status e grandeza, vocês não entenderam a minha mensagem.
E aqui nós vemos mais uma vez o coração dos discípulos, cegos pela glória, pela grandeza, pela superioridade. E Jesus Cristo oferecendo o remédio necessário para esse coração. E o remédio é a humildade. Você tem que servir, você tem que ser o último, você tem que abandonar o desejo de status e grandeza. A grandeza, a verdadeira grandeza segundo Jesus, é o serviço, é não se importar com grandeza. E Jesus Cristo precisava tratar isso no coração dos discípulos e Ele precisa tratar isso no nosso coração. Porque além de autossuficiente, muitas vezes nós somos também orgulhosos. Nós realmente achamos que somos melhores e maiores que as outras pessoas. Nós nos vemos mais importantes que as outras pessoas. Quando nós nos condoemos da situação do nosso país, nós nos esquecemos que todos estão sofrendo as mesmas medidas, que todos estão sofrendo com as mesmas imposições e restrições. Mas quando nós justificamos o nosso caso, nós dizemos que os nossos problemas são o que realmente importa, porque no fundo, nós achamos que somos melhores que os outros, que os nossos problemas são maiores que os dos outros, que as nossas dificuldades são maiores, ainda maiores. Dentro de nós existe um coração soberbo, mas para andar com Jesus, nós precisamos permitir que Ele transforme esse coração, que Ele modele esse coração, que Ele seja lapidado pela humildade que é necessária de um seguidor de Jesus. Mas nós temos mais uma história, nós temos mais um problema apresentado aqui. Observe, na história que segue, nós vemos os discípulos manifestando mais uma situação de problemática para eles. Eles chegam diz-lhes João, mestre, nós vimos um homem, um qualquer, uma pessoa, um João ninguém nós vimos, Senhor, uma pessoa comum, que em teu nome ele expelia demônios. Imagina que frustrante para os discípulos esse momento. Eles acabaram de passar por uma experiência de que eles foram incapazes de fazer. E agora eles encontram pessoas que não fazem parte do timinho, que não estão andando juntinho com eles, fazendo exatamente aquilo que eles foram incapazes de fazer. Imagina qual é o nome do sentimento que toma os discípulos nesse momento. Além da incapacidade que eles manifestam, além da incompreensão que eles manifestam, existe uma inveja estabelecida no coração deles. Existe uma inveja tomando conta desse coração, uma inveja que ataca o cerne do seu sentimento de superioridade, que é o sentimento, o senso de exclusividade. Só nós somos os seguidores, só nós somos os discípulos, só nós andamos com Jesus. Quem é esse Zé Ninguém? E movidos por inveja, quem sabe por um incômodo, eles dizem o seguinte: nós lhes proibimos porque eles não seguiam conosco, porque eles não eram do nosso timinho, porque eles não eram da nossa confraria, porque eles não pertenciam à nossa colisão, porque eles não eram da nossa associação, porque eles não pertenciam à nossa denominação. Senhor, nós falamos para eles que eles não podiam fazer isso, eles não têm as credenciais, eles não pertencem ao nosso grupo seleto de pessoas importantes. Jesus Cristo, mais uma vez, vai quebrar a perna dos discípulos. Ele vai bater no coração de um jeito que dói, porque Jesus Cristo diz, não os proíbam. A solução que os discípulos ofereceram foi uma solução movida por inveja, competição, mas não foi movida por amor. Não entendeu a grandeza do ministério de Cristo, a amplitude do seu reino. E Jesus Cristo diz, não façam isso, porque é improvável que eles fazendo isso no meu nome, eles se voltem no futuro contra mim. Jesus Cristo está basicamente dizendo, se eles estão andando comigo, eles estão comigo como vocês. Eles não estão nos atrapalhando. Eles fazem parte do time, de um time muito maior do que esse que você consegue enxergar. E, gente, como é importante para nós olhar isso. Porque às vezes nós temos aquele sentimentozinho de autossuficiência nascendo no nosso coração, aquele senso de superioridade, nós conseguimos produzir e nós somos melhores,
e nós temos o infantil sentimento de que nós somos exclusivos. Só nós estamos fazendo um bom trabalho, só a nossa igreja é capaz de apresentar o ensino da palavra, amar as pessoas. Jesus Cristo diz, olha para fora. Aliás, eu digo para você, olha o teu Instagram, olha as tuas mídias sociais, a quantidade de igrejas produzindo material de qualidade, ensinando, apacentando e cuidando de ovelhas em um momento de crise com amor genuíno. Não são da nossa confraria, não são da nossa associação, não são da nossa denominação, mas pertencem ao Senhor. Eles pertencem ao mesmo Deus, eles trabalham pelo mesmo Evangelho, seguem o mesmo Cristo, são nossos irmãos e parceiros nossos nessa caminhada com o Senhor. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos maiores que ninguém, nós não somos os únicos, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nós somos simplesmente servos. Nós funcionamos no poder do Senhor e nós precisamos uns dos outros. É isso que nós somos, é isso que é ser igreja. Fonte São Paulo é uma manifestação da grandiosa e que a multissabedoria de Deus é manifesta no mundo. Mas pela graça de Deus, tudo o que nós fazemos é pelo poder dele. Não porque nós somos melhores, mas porque nós seguimos um Cristo que nos leva à cruz, que nos leva ao lugar onde nós nos lembramos que nós estamos aqui para servir e para sofrer. E que nós não somos exclusivos. Graças a Deus o reino de Deus é grande. Graças a Deus os seguidores de Cristo estão em todos os lugares. Nós nos juntamos a essa grande multidão e nós trabalhamos juntos. O que nós queremos, na verdade, é que essa transformação de coração que o Senhor está operando no nosso coração aconteça a milhares de pessoas. Que milhares e milhares de pessoas tenham o seu coração moldado e lapidado por Cristo Jesus. A Fonte São Paulo não é a única igreja, a exclusiva igreja. Na verdade, nós fazemos parte de um grande movimento chamado igreja, de um grande movimento chamado seguidores de Cristo. Nós somos parte disso. Que o Senhor cuide do nosso coração nesse processo, à medida que nós caminhamos com Cristo Jesus, à medida que nós andamos com Ele, que Ele trate o nosso coração desse sentimento de autossuficiência e nos ensine que nós precisamos depender dEle. Que Ele trate do nosso coração quando nós nos sentimos muito superiores, mas que nós aprendamos com Cristo Jesus a humildade e que nós aprendamos também a viver de modo a entender que nós não somos exclusivos, que esse senso de exclusividade seja substituído por um sentimento de solidariedade, de compartilhamento. Nós pertencemos ao mesmo Deus, nós servimos ao mesmo Cristo, somos da mesma igreja, somos seguidores de Cristo Jesus, mas nós estamos aqui para fazer juntos, para levar a influência de Cristo juntos, por amor a Jesus Cristo. Por isso, lembre-se, quando você se sentir poderoso demais, capaz demais, lembre-se que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Quando você se sentir grande demais, lembre-se, Jesus Cristo nos chamou para servir. E quando você se sentir exclusivo demais, lembre-se, Jesus Cristo nos chamou para servirmos juntos, para servirmos a sua causa, para influenciarmos o mundo juntos, como seus seguidores. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu, pelo modo claro que a Tua palavra nos ensina. Somos gratos, Senhor, pelo modo como ela confronta o nosso coração e transforma as nossas ideias. Por favor, Senhor, continua a lapidar o nosso coração. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glorioso Criador de terra e céu, o universo se coloca aos teus pés. E eu também.
pois um dia minha vida te entreguei, declarando confiar em ti, Senhor, como que sou. Mas quando em meio a uma tempestade estou, o meu fraco coração me faz falhar e duvidar de que o Senhor é soberano e vai cuidar, pois nessa vida passarei por aflições, mas Ele venceu, então eu vou buscar um coração conforme o teu, buscar os teus caminhos, não os meus, e aprender a descansar em ti. Ó Deus, Tu és o benfeitor da criação. Oh, toma minha vida em Tuas mãos. Não há maior prazer senão em Ti. Portanto, nós também corramos com perseverança e fé, enquanto aqui com os olhos em Jesus, Deus que se fez homem suportou aquela cruz. Então eu vou buscar um coração conforme o teu, buscar os teus caminhos, não os meus, e aprender a descansar em ti. Ó Deus, Tu és o benfeitor da criação. Oh, toma minha vida em Tuas mãos. Não há maior prazer senão em Ti. Então eu vou buscar um coração conforme o Teu, buscar os Teus caminhos, não os meus, e aprender a descansar em Ti. Ó Deus, Tu és o benfeitor da criação. Oh, toma minha vida em Tuas mãos. Não há maior prazer senão em Ti. Como é bom nós estarmos juntos aqui, não é verdade? Que privilégio que nós temos de estarmos, de podermos desfrutar da internet, de cultuarmos juntos, de cantarmos juntos, de sermos desafiados juntos. É um grande privilégio. Mas lembre-se, nós temos uma longa semana pela frente. E por isso hoje eu gostaria de dar um desafio específico para você. Eu tenho certeza que à medida que você ouviu a mensagem e leu as Escrituras, você também encontrou na sua vida elementos no seu coração que precisam ser transformados. Talvez o seu problema não seja o mesmo dos discípulos. Talvez o seu problema não seja um sentimento de autossuficiência, superioridade ou até mesmo de exclusividade. Mas existe algo no seu coração que Jesus Cristo precisa trabalhar. E eu gostaria que nessa semana você mantesse um diário dos seus pecados, daqueles pecados que estão incrustados no seu coração, e que você usasse um caderno para anotar cada um deles, para que você pudesse perceber aquilo que na segunda, na terça, na quarta tem florescido no seu coração,
e usando esse guia, você orasse para que o Senhor Jesus curasse o seu coração e a sua cegueira, para que, livres desses pecados que estão modelando ou deformando o nosso coração, nós possamos ver a Jesus Cristo na sua grandeza e na sua glória. Por isso eu desafio você, tome nota, escreva mesmo, coloque em um papel, olhe para isso e ore por isso. É esse o desafio que eu faço para vocês. Eu tenho certeza que Deus vai usar isso na sua vida. Até a próxima.